Então, ó, de onde que vem esses valores de referência? Deixa eu aguçar vocês lá, deixa eu voltar lá. De onde vem esses valores de referência? E aí, pessoal, de onde que vem esses valores de referência? E aí, desse jeito, o cara não mede nem o valor contínuo, porque a escala vai estar no diodo. GND vai na ponta preta para medir tensão contínua e da resistência. Devido os diodos estarem, em sua grande maioria, com anodo no GND e o seu catodo na linha positiva. Mas o Paulo H. Lemos é o quê? É um aluno especialista em placas 10K. Depende muito se tem diodo Zener, diodo de barreira, diodo TVS, no esquemática elétrica. O multímetro injeta uma tensão na malha e, de acordo com os componentes da malha, ele calcula uma queda de tensão em milivolts. Mas quais componentes esses? Capacitor, ele é o valor? E aí? De onde que nasce o valor de condução reversa? De onde que nasce esse valor? Quem poderia me dizer aí? Vou falar para vocês. Né? De onde que nasce esses bendictos valores de referência. Né? O Lucas Botelho, que também acredita... o Lucas é um aluno especialista em placa 10K, não é isso? Da turma 1. O Lucas, tá vendo? A galera especialista em placa 10K falando dos semicondutores. Nasce da onde? Dos CIs, dos diodos, dos transistores. É isso? Não nasce de resistor, não nasce de bobina, então nasce de um CI, nasce de um diodo ou nasce de um transistor. Não nasce de outro lugar. Então, valor de referência nasce de um CI, transistor ou diodo. E estou muito feliz que os meus alunos especialistas em placa 10K estão acertando tudo que ele está perguntando. Estão dando spoiler. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, de onde que vem justamente esses valores de referência? Do diodo, de um transistor e de um CI. Então, vem aí dos semicondutores, tá? Não existe outro lugar. Aqui eu tenho a condução reversa, como é que é feita. Estão vendo aqui, bonitinho, como é que é feita? É desse jeito, escala de diodo, vou medir sempre a ponta vermelha no terra e a ponta vermelha no terra e a ponta preta lá na malha positiva. Então, o valor de referência nasce dessas situações aqui. Aqui é um diodo. Então, assim que a gente mede. Independente de eu estar colocando essa ponta vermelha lá na carcaça do aparelho, tá? A carcaça é toda conectada, o GND é todo interconectado na placa. E a gente vai pegar o valor de referência em cima dessa malha vermelha que a gente quer aí, beleza? Desse jeito aqui, ponta vermelha no terra, ponta preta em cima do sinal que a gente quer medir. Tá? E de onde que nasce? Não? Justamente por que a gente... por que de se medir com a ponta vermelha ao terra? Como os meus alunos especialistas em placas 10K falaram, né? Olhem para essa imagem aqui, ó. Olhem para essa imagem. Eu estou medindo o diodo aqui. Tem um diodo aqui nesse circuito, o conector da bateria, tá? De um Xiaomi, por exemplo, Redmi 8. É assim que a gente faz a condução reversa, correto? Todo mundo concorda que é assim que a gente vai fazer a condução reversa? E por que a ponta é vermelha no terra e preta lá no sinal? Justamente porque existe a polarização direta do diodo. Existe a polarização reversa, que o diodo bloqueia, e a polarização direta, que o diodo conduz. Quando nós formos pegar uma placa de eletrônica, né, quando você tem a maioria da composição dos diodos, se tiver 100 diodos na placa, 99% do diodo vai estar com o seu anodo conectado ao terra. Então, é por conta da posição do diodo na placa. É feito ali para proteger, para bloquear, para estabilizar a malha. Então, não tem nada a ver com fluxo de elétron. É por conta do sentido do diodo, por conta da polarização direta. Por quê? O semicondutor, o diodo, você mede, não é? A sua... Deixa eu pegar aqui, né? Você mede... Deixa eu pegar aqui um diodozinho aqui de volta, ó. O diodo, ó a parte positiva do diodo. Aqui está conectado aqui embaixo no terra. E a parte negativa do diodo está aqui em cima. Então, o anodo está sempre conectado ao terra. E o catodo sempre na malha positiva. Por isso, né? Por isso que a gente tem que medir desse jeito. Por conta da polarização direta do diodo. Não é por conta de fluxo de elétron. Que o elétron nessa do GND, que vai... Não é isso, né? Aí dentro da estrutura do diodo, né, você tem a camada de depleção, você tem os elétrons negativos, elétrons positivos, aí você tem a polarização direta, que você tem o quê? Polos iguais, quando você estiver medindo, né, polos iguais. Ele vai repelir o elétron que está aqui dentro, então ele vai empurrar para dentro da camada de depleção, vai chegar aqui no negativo também, ele vai empurrar aqui,
né? E a camada de depressão é como se fosse uma parede germinada, ele não encosta uma parede na outra. Tem um pedacinho aqui, uma lacuna, ele tem uma lacunazinha, tem uma lacuna encostada uma na outra ali. Então, os elétrons vão empurrando, ele dá o contato, ele passa a ter fluxo de elétrons ali, mas é por conta da polarização direta do diodo. Quando você está injetando uma tensão 0,7 volts ali, no mínimo, né, ele vai romper. Isso se for um diodo de silício. Se for um diodo de germano, ele vai cobrar 300 milivolts. Se ele é um diodo de silício, ele vai cobrar 700 milivolts para funcionar. E se ele for um diodo Zener? Bom, se for um diodo Zener, na polarização direta, ele vai funcionar com um diodo silício, 0,700 milivolts, não é? Ah, mas inverso dele? A inverso dele, ele pode cobrar quanto ele quiser. Depende do valor para que ele foi projetado. Até alcançar o limite máximo do multímetro, que pode ser 3 volts, pode ser 6 volts, pode ser 9 volts. Tem multímetro que injeta 3 volts, tem multímetro que injeta 6 volts, tem multímetro que injeta 9 volts na escala de tensão, na escala de semicondutores. Então, é por conta da polarização direta do diodo. E aí, se surpreenderam com isso, meus pequenos gafanhotos? Por conta da polarização direta do diodo? Se assustaram, né? Quando você for pegar um esquema, vocês podem procurar, né? 99% dos diodos estão conectados ao seu anodo ao terra. Ah, mas e 1%? 1% se essa tela for IPS, TFT, LCD, você vai ter o diodo do backlight lá que está em série. Então, ele não está conectado ao terra. Aí ele vai ter um valor específico, né, de funcionamento ali, de ruptura da camada de depressão, que tem dele lá. É a camada de depressão mesmo, igual o Cebolinha fala, depressão. Então, ó, um aprendizado super bacana para vocês aqui, desmistificando de onde que vem esses valores de referência, né? Mas é lógico que a gente tem que saber o básico disso, a gente precisa avançar muito, mas porque tem mais informações importantes para mostrar para vocês, é onde justamente a escala de condução reversa, de semicondutores, não vai atingir, né? Então, a gente não vai conseguir enxergar justamente nesse carinha aqui, ó. Vou passar para vocês agora, ó. Beleza? Nesse carinha aqui, vocês não vão conseguir pegar. Vamos estar aqui medindo. Pergunto para vocês, qual o valor de referência que a gente vai ter aqui medindo nesse ponto do conector FPC? Os meus alunos especialistas em placas 10K são obrigados a saber qual o valor de referência que eu espero desse conector aqui, desse pino que a gente está fazendo aqui a condição reversa. Aí, tá aí também, falou a mesma coisa, OL. Olha só. Por que é OL? Por conta desse capacitor de acoplamento. Esse capacitor está em série com a malha. Então, se esse capacitor está em série, não é? Ele tem uma resistência acima de 1 milhão de ohms. Então, mas capacitor ele não tem só capacitância? Sim, mas todo componente eletrônico ele tem a sua resistência interna. E a resistência interna de um capacitor cerâmico, não é? Geralmente é acima de 1 milhão de ohms. O multímetro, justamente, pode injetar 6 volts ali que ele não vai enxergar, porque o multímetro ele bloqueia a tensão contínua e só deixa passar por ele tensão alternada. Por isso que a gente não consegue enxergar o quê? A conexão dessa malha com o circuito integrado. E aí, a escala de condução reversa vai falhar por conta disso. E se eu arrancar esse capacitor ali agora da malha, qual o valor de referência que a gente vai ter ali? Se eu arrancar esse capacitor da malha, qual o valor de referência que a gente vai ter? Soltou, né? Deu uma queda, uma câmera, parou de funcionar a câmera. Eu vou medir o pino lá, esse pino justamente tem um capacitor de acoplamento em série. Lá no valor de referência, na ferramenta, vai estar escrito OL. E se eu arrancar esse capacitor, o que vai aparecer? OL. Então, ó, e como é que a gente faz para validar essa medição aí, pessoal? Escala ohmica, não é? Escala de resistores. Justamente a escala de resistência a gente vai conseguir medir para verificar se essa malha está íntegra. Por quê? Eu coloco na escala de resistência, escala ohmica, ele vai aparecer um valor alto, 20 milhões de ohms, 8 milhões de ohms, depois vai desaparecer. Se apareceu e sumiu, né, indica aí sim que eu tenho um capacitor ali de acoplamento nessa malha. Pelo menos já indico que existe comunicação nessa malha e eu estou enxergando o fluxo de elétrons ali nessa malha ali. Então, por isso que a gente precisa combinar as escalas para a gente chegar num diagnóstico mais preciso. Então, a gente precisa chegar num diagnóstico mais preciso. Se eu tiver na condução reversa e inverter a ponta, não vai dar nada também. Não vai dar nada também. Entenderam isso? Por isso que é importante aí vocês
entenderem isso, meus pequenos gafanhotos.